ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá o seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu só te deixo com a graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Amém. Quem vai pregar hoje é o pastor Edmárcio. Amém. Eu ia pregar, mas eu passei para ele hoje. Amém. Deixa o pastor pregar. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por cada parte, Deus, desse trabalho. Deus, por cada louvor entoado esta noite. Te agradecemos, Senhor, Deus, por cada oração, Deus, feita nesse lugar. Deus, que o Senhor continue abençoando, Deus, a vida de cada um que está aqui, e abençoando a vida daqueles, Deus, que tem nos acompanhado, Deus, através dessa live. Deus, aqueles pais que se encontram tristes essa noite, Deus, que tiveram perda em suas vidas, que Teu Espírito Santo seja o consolador, Deus, de que eles necessitam, Senhor. Abençoa essas casas, essas famílias, ó Deus. Ser neles, Deus, o sustento, ó Deus, que eles precisam, Pai, no nome de Jesus. Abençoa a vida do pastor Edmárcio, que vai trazer a palavra essa noite, ó Deus. Use ele com sabedoria, com graça, e debaixo da unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos dá, Senhor, a capacidade de compreender, ó Deus, e a força e a determinação necessária que nós precisamos para colocar em prática, Deus, a Tua palavra em nossas vidas. Assim, Deus, nós nos colocamos, Pai, em Tuas mãos, colocamos o pastor Edmárcio em Tuas mãos, ó Deus, e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, a todos na paz do Senhor. Amém? Vamos louvar? Pode ficar de pé mesmo, amém? Vamos dar o nome santo do Senhor, amém? Nesse inverno aí, né? Mas vamos adorar o Senhor, porque nós estamos aqui juntos para adorar e louvar o nome santo do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. As muitas gerações remidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção.
Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todo, aleluia. Os tronos e domínios, governos e poderes, Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre, ó Senhor. E os anjos clamam, Santo, e ao Rei dos Reis, Santo, Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Aquele que é livre, porque levamos o seu nome, porque é digno da honra, toda a glória. Cante ao Cordeiro uma canção ao Senhor. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. Louve ao Senhor, amém. Anjos clamam, Santo, toda a criação, ó Senhor, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. A tua igreja, Senhor Deus, canta, e o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, Tu sempre serás, Santo, 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 Tu és santo, ó Pai, Santo. Teu nome é mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todo, ó Senhor, Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, Teu nome é sobre todos. Os anjos clamam, Santo, 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 Santo ao Senhor. Sim ao Rei a ação. Exaltado Tu és, Senhor. Exaltado és. Tu és santo para sempre ao Senhor. Por isso que essa noite a Tua igreja, o Teu povo canta, Tu és santo. Tu és santo, ó Pai. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo para sempre. Oh, aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, meu Senhor, porque eu sei, Pai, que o Senhor está conosco a cada minuto, a cada segundo de nossas vidas. Que Tu és santo, ó Pai, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Por isso que essa noite, todo louvor, toda exaltação, Pai,
ser dada ao teu nome, porque esse culto é para ti, meu Pai. Cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que entraram por essas portas, vendo para te adorar, te louvar, te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, porque o Senhor é digno, o Senhor é santo, santo, santo. Por isso nós clamamos e louvamos e adoramos, que foi para isso que o Senhor nos fez, para louvarmos o teu nome, glorificarmos o teu nome desde o ventre de nossa mãe. O Senhor nos trouxe essa terra para te adorar, para te louvar. Que o Senhor nos ajude, para cada um de nós, a cumprirmos, aleluia, o louvor, a adoração ao teu nome, até o fim, até a tua volta, no nome de Jesus. Amém? Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo número 2. Amém? Eu vou ler alguns versículos e vamos meditar um pouco na palavra. Sejam todos bem-vindos. Se você está nessa live, também seja bem-vindo. Houve algumas interrupções na live, mas eu creio que alguns irmãos já estão entrando novamente. Diz assim, 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque, se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Pai, aqui está a tua palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração, meu Senhor, para trazer aqui essa noite. Usa-me, Pai, mais uma vez como canal de bênção. Que a tua palavra, Pai, flua em nossos corações, que a tua palavra fale, Pai, a cada um de nós, porque eu sei, Pai, que o Senhor tem falado através de louvor, de cada palavra foi dita aqui, e eu que o Senhor quer falar ainda mais nos nossos corações nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja do Senhor? Deixa sentar um minuto, amém. Aleluia. Igreja do Senhor, eu quinta-feira tinha pregado aqui 1 Coríntios, capítulo 1, e eu queria continuar um pouco na continuação aqui essa noite. E nesse capítulo 2 de 1 Coríntios, a qual o apóstolo Paulo fala da pregação do Evangelho na sua plenitude. Mas só que nós, como crente, cada um de nós, todo cristão, ele tem uma escolha. Todos nós temos uma escolha.
ou ele vive por suas próprias ideias, ou ele é dominado pela mente de Deus, de Cristo. Ou vivemos pelas ideias, nós pensamos no mundo tal, ou somos dominados pela mente de Cristo. Amém? E Paulo nos diz o seguinte, que a raiz da sua pregação, a sua plenitude da sua pregação não está na sabedoria humana, ou na capacidade de falar bem, ou seja, de se expressar bem, mas sim no poder de Deus. Paulo diz, não é sabedoria humana, não é se expressar bem, não é que você tenha um intelecto, mas entenda que é pelo poder de Deus, através do Espírito Santo em nossas vidas. E isso com o propósito aqui que Paulo fala, de que a fé ali daquela igreja de Corintos, como ainda é hoje, não fosse baseada em conhecimento humano, mas sim no poder do Senhor. Amém? Muitas pessoas querem que o conhecimento humano, querem buscar o conhecimento humano, não é, entre aspas, você pode buscar sim, mas não esquecendo que é o poder de Deus. Se você discerne, você tem a mente de Cristo, como o apóstolo falou aqui, você tem que ter a mente de Cristo, o Espírito Santo que habita em vós. E Paulo desejava que cada um daqueles crentes que estavam ali, e é para nós hoje ainda, que tivesse um relacionamento espiritual com Deus, porque ele diz o seguinte no versículo de número 13, os quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com os que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém? Então, Paulo ali, ele fala que o nosso relacionamento espiritual com Deus não é com religiosidade, com pensamentos religiosos, mas é intimidade com Deus, uma intimidade com o Senhor, porque você vai ver o poder de Deus em sua vida, em nossa vida. Amém? E quanto mais nós nos aproximamos dele, quanto mais, como o irmão Jesus falou aqui, quanto mais nós estamos próximos, quanto mais nós buscamos, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. Ontem eu estava ali em Tupanatinga, ontem à noite, e eu fui pego de surpresa e tive que fazer um culto ali à noite. Mas, irmãos, foi tão ali poderoso ali naquele lugar, porque as pessoas ali começaram a adorar, a louvar o nome santo do Senhor. Eu vi uma comunhão ali de irmãos de várias igrejas ali, e estavam ali adorando, louvando o nome santo do Senhor. Então, nós temos que entender que não é sabedoria humana, mas é o Espírito Santo que se faz presente quando nós louvamos, nós adoramos o nome santo do Senhor. Nós temos que entender tudo isso, que num momento pode 2, 3, uma pessoa, você só ali orando, mas é o poder de Deus que se faz presente em nossas vidas. E Paulo deixa claro aqui a importância do Espírito Santo nesse relacionamento. Amém? É Ele que nos faz compreender qual é a vontade de Deus em nossas vidas, na tua vida. Somente o Espírito Santo é que nos faz entender qual é a vontade dEle em nossas vidas. Amém, Deus do Senhor? E quando o apóstolo Paulo fala aqui do versículo 2 ao 5, quando ele fala a pregação do apóstolo Paulo, que a grande intenção dele ali era apresentar o evangelho do Senhor Jesus. Não era de impressionar os ouvintes com seu talento, com talentos ali. Paulo tinha talento, Paulo tinha falava vários idiomas, era uma pessoa preparada, mas ele não queria impressionar as pessoas com talentos, mas ele queria ali demonstrar o grande desejo que era que Cristo marcasse, que a palavra marcasse a vida das pessoas pelo poder de Deus. Então, quando nós entendemos isso, a pregação do Evangelho é para impactar pessoas, para que as pessoas entendam que é o poder de Deus na vida de cada um de nós, na cada vida deles. Aleluia. Não é pelo talento, não é pela intelectual, mas é pela pregação do Evangelho, do Espírito Santo que habita em cada um de nós com gemidos inexprimíveis de alegria. Aleluia.
e muita humildade ali, o apóstolo Paulo, e dependência de Deus, Paulo ali não se importou como alguém que estava acima do povo, como ele diz aqui, mas que ele procurava sempre voltar toda a atenção para quem? Para o Senhor Jesus. Tudo que Paulo pregava ali, ele voltava a atenção para quem? Para Cristo. Paulo pregava e a atenção que ele pregava ali era voltar a Cristo. Aleluia. Ele procurava sempre voltar para o Senhor Jesus Cristo e sempre estava aberto. O que eu olho para o apóstolo Paulo e é que ele estava sempre ali aberto para ser um canal do poder de Deus na vida das pessoas. Que cada um de nós podemos ser também esse canal de bênção na vida das pessoas, no nome de Jesus. Através do poder da palavra do Senhor, porque você é um canal de bênção, amém? Cada um que aqui está é um canal de bênção na vida das pessoas. Ou você louva, você prega, ou você fala uma palavra, como o irmão Jesus falou aqui. Mas cada um de nós aqui temos algo, um canal para fazer com alguém, com alguma pessoa, no nome de Jesus, amém? Aleluia. O ponto principal do apóstolo Paulo era Cristo. Hoje estamos cercados, na atualidade nós estamos cercados de tecnologia de tudo que você pensar, toda tecnologia que nós pensamos, conhecimento. Só que, quando eu olho para tudo isso, nós precisamos ter o cuidado, não permitir que todas essas coisas substituam o quê? O poder de Deus. Amém? Não estou dizendo aqui que se pode sim, agora que você tem que ter cuidado para que essas coisas não substituam o poder de Deus. O que você entenda é que nós temos que entender que o poder de Deus tem que nos impactar. Nós temos a mente de Cristo, algumas coisas nós temos que definir, amém? Do que é certo, do que é errado. E o apóstolo Paulo queria ser achado entre aqueles que confiavam no poder de Deus. O apóstolo Paulo queria ser achado ali por aquelas pessoas, aquela igreja que confiasse no poder de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder, no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Amém? O apóstolo Paulo diz, porque o nosso evangelho, a palavra, não chegou a vós somente por meio de palavras. Não é somente por palavras, mas é igualmente com poder. A palavra, ele diz que a palavra chegou ali com poder em que? No Espírito Santo, em plena certeza de fé. Aleluia. Esses sinais ao qual o apóstolo Paulo fala aqui, do Espírito Santo, do Evangelho, por meio de palavras, não somente por palavras, mas igualmente com poder, no Espírito Santo, em plena certeza da fé. Esses sinais tinham como objetivo engrandecer o nome de quem? Do Senhor. E não do homem que pregava, não aquela pessoa que estava lhe pregando, mas engrandecer o nome do Senhor. Não é o pregador, mas é engrandecer o nome de Cristo. Aleluia. Versículo 6, ele diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor Jesus. Aleluia. Muitos estudiosos de todas as áreas, alguns intelectos, né? Eles dizem não acreditar em Deus e que nós somos, pode ser assim, frutos do acaso. Eu particularmente já conversei com alguns ateus já, e hoje eles são interessantes. Estou conversando com um ateu e ele confirma, ele era ateu, e ele hoje é um pouco cético que não crê muito,
Mas eu conversando com ele é um professor, amém? Eu comecei a conversar com ele, que eu estou vendo agora o interesse dele de aprender o quê? O Evangelho. Amém? Não é de religião. E ele começou a contar a vida dele para mim, e eu lá escutando. Ele disse, amém, meu irmão. E eu comecei a falar um pouco do Evangelho, da palavra. E ele começou a querer ouvir, e entender, e pedindo explicações. Igreja do Senhor, para cada um de nós, uma pessoa quando vem até você e pede para você explicar o Evangelho, irmão, isso é mais do que tudo, porque está sendo plantada ali uma semente. E nós cremos que através da semente, Deus ali, o Espírito Santo, vai resgatá-lo. Ele vai aceitar ao nome do Senhor Jesus, porque é o Espírito Santo que faz tudo. A minha obrigação e a sua é plantarmos, regarmos, não é assim? Mas quem colhe é o Espírito Santo. Então, eu estou vendo, eu vejo ali, ele querendo entender e aprender. E eu sei que breve ele vai aceitar Jesus, em nome de Jesus, amém? Vamos orando, amém? Então, muitos ainda não acreditam, alguns estudiosos, intelectos, e muitos dizem que o mundo foi feito pelo acaso, foi uma explosão que houve no universo, que aconteceu inexplicavelmente, aleluia, e criou o universo, o sistema solar, e assim vai. A Terra, a evolução dos seres humanos, esses pensamentos que muitos têm. Algumas escolas, faculdades defendem também esse argumento hoje, né? Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, ela diz que isso tudo é loucura. Amém? Tudo isso é loucura. O poder da pregação cristã, do Evangelho, se revela na explicação clara da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. Esta que, por mais antiga que seja, a palavra do Senhor, que mais antiga que seja, é mais atual e mais sábia do que conhecimento do mundo deste século. Ela ao lermos esse livro, ela é mais atual, dia após dia se atualiza, para mim e para você, porque é o Espírito Santo que nos atualiza, é o Espírito Santo que nos dá discernimento, é o poder de Deus, amém? Isso é a palavra. Então Paulo nos mostra que a sabedoria de Deus é muito, muito mais superior ao conhecimento humano, e por mais que nos esforcemos, Senhor, sempre, a palavra diz que Ele sempre nos surpreende. Ele sempre surpreende a minha vida, Ele sempre surpreende a tua vida, dia após dia. Através de quê? Da sua palavra. Amém, do Senhor? Então, o Evangelho, tudo isso é algo que você tem que entender, que a palavra de Deus, ela é tudo em nossas vidas. Amém? Por isso que é bom você entender, para ter, através do Espírito Santo, ter palavras sim para conversar com as pessoas que vierem a você, que vierem até cada um de nós. Essa é a nossa missão. Não é só a minha, é de cada um de nós. Se nós somos chamados para ser soldados, para guerrear nessa guerra, então vamos entender, não é com religiosidade, mas é com sabedoria que vem do céu. Amém? No versículo 8, quando Paulo diz, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conhecia, porque se o conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. E quando Paulo se refere a os governantes terrenos, líderes romanos, judeus, que estiveram à frente da crucificação de Jesus, e se tais governantes, tais pessoas estivessem entre os sábios, eles teriam adorado ao Senhor, aleluia, em vez de pregar numa cruz. As pessoas olham, eu posso dizer o seguinte, muitas pessoas olham para a beleza, olham para a riqueza e o poder de coisas desejáveis. No entanto, se esquecem que o verdadeiro sentido para a vida, na nossa vida, é o Senhor Jesus. Muitos olham para riquezas, para as coisas deste mundo, as coisas desejáveis,
Mas se você entender, nós entendermos que tudo é para Cristo. Amém, igreja do Senhor? Versículo 9, ele diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o que Deus preparou para os que o amam, aos que confiam no seu poder, aos que confiam no poder do Espírito Santo, que é prometido a cada um de nós e pode nos surpreender a cada minuto, a cada segundo de nossas vidas. Aleluia. Aí já está entendendo? Amém. Amém, igreja do Senhor. Creio que o Espírito Santo está nos preparando. As coisas que jamais o olho viu e o conhecimento humano imaginou, o Senhor guia o seu povo para uma esperança viva. Eu falei quinta-feira sobre esperança, a esperança viva, a esperança da volta do Senhor Jesus, quando nós também nos reunimos nas ceias e em memória dele, em memória de Cristo, nós nos reunimos uma vez no mês para cearmos. Isso é esperança. Isso é a esperança que nós nos reunimos em memória dele, para nos lembrarmos do que Cristo fez naquela cruz do Calvário por cada um de nós. Amém? E quando essa esperança ela viva, eu não estou falando de esperança qualquer, não estou falando de esperança viva, uma esperança viva que vem através do Senhor. Amém? Porque é isso que o Senhor nos garante. E em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim, 2 Pedro, versículo 21, 21, diz assim: portanto, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? O apóstolo Pedro disse que jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens separados por Deus falaram que inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Então somente o Espírito Santo poderia revelar o que? A verdade de Deus. Somente Ele. Somente o Espírito Santo. Então o discernimento do Espírito Santo em nossas vidas, quando Paulo fala no versículo 16, mas nós temos a mente de Cristo. Amém? O Espírito Santo, ele, assim que nós entregamos nossa vida a Cristo, ele nos aceitou primeiro, mas quando nós nos dedicamos a ele e buscamos, o Espírito Santo ele começa a habitar. Amém? Ele habita no coração do remido, enquanto as pessoas que não creem, as pessoas que não acreditam, são atormentados pelo espírito humano e desse do mundano, cheio de preocupações, dores, sente sempre aquela, né? Mas o Espírito do Senhor, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, nós temos que entender que o Espírito do Senhor, mesmo através de muitas situações, o Espírito do Senhor, ele conforta o meu coração, ele conforta o teu coração nas horas mais difíceis, porque ele é Deus. Nas horas mais difíceis que você não vê saída, o Espírito Santo vem, ele te faz lembrar de palavras, ele conforta o teu coração, o meu coração, os nossos corações. Nos momentos mais difíceis ele vem, aleluia, para mim e para você, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. É difícil para os que não creem. As verdades de Deus são loucuras, né, para os que não creem, porque somente quem é espiritual, quem
quem busca realmente, quem é espiritual, pode compreender através da fé em Cristo. Amém? Através da fé, é simples, é através da fé em Cristo. E quando nós compreendemos essa verdade, algo sobrenatural, eu posso dizer com toda certeza, algo sobrenatural acontece em nossa vida, na vida dos que estão ao nosso redor, no nome de Jesus. Amém? Então, a espiritualidade sadia está muito além. Amém? Muito além do que pensamos ou imaginamos. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém? Então, em como a mente de Cristo dirige a minha e tua vida, ela tem que ser de acordo com a palavra. Amém? Romanos 8, para encerrar. Quero encerrar com Romanos 8, versículo número 15, que diz assim. Romanos 8, vou botar um pouquinho a Bíblia aqui. Versículo número 15. Quero encerrar com ela e com Provérbios aqui. Diz assim. Romanos 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Então o apóstolo Paulo diz, porque eu e você não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Nós somos adotados como filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, meu Pai. Aleluia. Ele é meu Pai, Ele é teu Pai. Amém? Nunca se esqueça disso. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro nas Escrituras que o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Amém? Então, que nós possamos ter o entendimento do capítulo 8, no versículo 15, que nós não recebemos espírito de escravidão. Amém? Mas nós fomos resgatados, nós somos adotados como filhos, ao qual clamamos, cada um de nós clamamos aqui, Abba, Pai, meu Pai. Amém? Que essa palavra fique para a orientação dos irmãos. Amém, no nome de Jesus. Eu vou parar por aqui, mas que a igreja entenda e compreenda o sentido verdadeiro da palavra do Senhor. Amém? Não é por intelecto, não é por sabedoria humana, mas é o poder de Deus em nossas vidas. Amém? Então, ore a Deus no momento certo, na hora de falar para alguém, Deus vai dar palavras, Deus vai dar sabedoria e entendimento para falarmos e adorarmos. Eu queria que a igreja continuasse orando por essa pessoa, não dizer o nome dessa pessoa agora, mas eu creio que em breve ela vai aceitar Jesus. Amém? No nome de Jesus, porque já veio o interesse de aprender, de tentar entender o Evangelho, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar. Vamos orar, agradecer a Deus. As horas já foram embora. Vamos orar e agradecer a Deus pela bondade dEle em nossas vidas, porque Ele é Deus. Pai, nós queremos, ó Pai, nesse momento te agradecer, te louvar, ó Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Ora, ó Pai, por meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes, por tua igreja, por os que estão vendo essa live, crendo, ó Pai, que o Senhor já se fez presente, já se faz presente nessas vidas, em cada lar, porque o Senhor, Pai, é o nosso Deus, o Senhor é o Deus da paz, é o Deus que dá alegria, o Deus que dá alívio aos corações angustiados nesse momento, é o Senhor que dá, Senhor Deus. E eu creio, Pai, que o Senhor está ali, porque o Senhor é grandioso, meu Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora de angústia. Por o que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujas se perturbem, ainda que os montes se abalem por sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus, o Senhor, está no meio dela, glória a Deus, e não será abalada, porque Deus ajudará no romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco.
O Senhor dos Exércitos está com você, está com cada um de nós, glória a Deus, no nome de Jesus, porque Ele é o nosso refúgio. Aleluia, porque Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e quebra a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Será exaltado entre as nações, será exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está com você, o Senhor dos Exércitos está conosco nessa batalha, nessa luta, porque nós cremos que o Senhor Jesus nos garantiu isso, de estar ao nosso lado até a sua volta. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu oro por meus irmãos e minhas irmãs nesse momento, nossas famílias aqui representadas, meu Senhor. Dá a paz, dá a tranquilidade, dá a saúde a teu povo, meu Senhor. Dá saúde a meus irmãos, as minhas irmãs, meu Senhor, que são daqui hoje restauradas, curadas, ó Pai, no nome de Jesus. Porque nós cremos que há poder sim no nome de Jesus para restaurar, para curar, Senhor, para salvar vidas, ó Senhor. Meu Senhor, Senhor, dá paz, Senhor Deus, aos corações, alívio, ó Senhor, restaura, Senhor Deus, a fé daqueles que nesse momento não sabem o que fazer, restaura a esperança, meu Senhor. Porque eu sei que o Senhor dos Exércitos está conosco, cada um de nós, para guerrear nossas guerras no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos que não puderam vir essa noite, por isso estou vindo nessa live, pela tua igreja, pelo trabalho aqui representado de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs, Senhor Deus. Amanhã é um novo dia, um dia de trabalho, um dia de viagem, muitos aqui viajam, meu Senhor, faz pessoas que trabalham em viagens. Pai, habita teus anjos ao redor de cada um, livrando de todos os males, meu Senhor. Acampa anjos, meu Senhor, no trabalho, onde quer que seja, meu Senhor, que ao entrarmos no nosso trabalho, a tua presença esteja marcada em cada rosto aqui, meu Senhor, para a tua glória brilhar, para que a tua presença brilhe onde quer que nós estejamos, Senhor Deus, porque o Senhor é nosso Deus, é o Senhor que nos garante tudo isso, glória a Deus, porque é o Senhor que faz cessar as pelejas, é o Senhor que guerreia por cada um de nós. Basta somente nós acreditarmos pela fé que há no nome de Jesus. E nós cremos, cada um de nós cremos nisso, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces ricas consolações do Espírito Santo ser derramado sobre toda a igreja. Todos digam amém. Palmas para Jesus bem alegre. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor. E até quinta-feira, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos.